No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma alternativa para a viabilidade e sobrevivência de termoelétricas a carvão permanecerem ativas. O foco será abordar a tecnologia de cocombustão. Eu vou explicar para você o que é isso, como que uma termoelétrica típica pode operar nesse modo, mostrar alguns casos de usinas desse tipo pelo mundo, vantagens e desvantagens, incluindo projetos que já estão em marcha em termoelétricas aqui no Brasil. Então fica comigo até o final desse vídeo. Olá e seja muito bem-vindo à Turbivap. Aqui nós falamos, compartilhamos e trabalhamos com turbomáquinas e o setor de cogeração de energia. Então imagine que você é o gestor de uma grande usina termoelétrica, movida a carvão, um ativo que custou vários milhões, é uma planta típica e que é fundamental, para a segurança energética do nosso país, como a gente já cansou de falar por aqui, mas que carrega aí, o pesado estigma de ser um grande poluente, tá? Então, diante da pressão global por uma transição sustentável, inativar ou demolir uma infraestrutura dessa aí e construir algo do zero é um movimento financeiramente inviável, o que nos obriga, a buscar saídas pragmáticas e tecnologicamente inteligentes para tentar superar esse obstáculo. Então hoje eu vou comentar sobre soluções mais promissoras para esse setor, a cocombustão com biomassa, analisando se essa tecnologia realmente é capaz de dar uma vida nova às usinas, especialmente dentro do complexo aí do cenário brasileiro. Então, para ser bem direto já e objetivo, a cocombustão ou co-firing é uma estratégia de queimar biomassa junto com o carvão na mesma caldeira, com o objetivo de reduzir drasticamente as emissões de carbono. Então a gente aumenta a viabilidade financeira do ativo, otimizando da eficiência da usina e fomentando a economia circular. E é exatamente sobre isso aí que eu pretendo abordar nesse vídeo aqui. Então, para a gente começar, a gente precisa desmistificar a ideia de que misturar biomassa com carvão é algo simples, pois na prática nós estamos diante de um desafio de engenharia gigantesco. A chamada cocombustão consiste em queimar esses dois elementos simultaneamente na mesma unidade. Mas o ponto de partida crítico é entender a diferença brutal entre as propriedades de cada combustível. Enquanto o carvão é um mineral seco, quebradiço e com altíssimo poder calorífico, a biomassa, seja ela bagaço de cana, casca de arroz ou resíduos de madeira, é um material orgânico, fibroso, repleto de umidade e com uma capacidade energética muito inferior. Essa disparidade aí gera um efeito cascata em toda a operação, pois a alta umidade dessa biomassa aí, ela acaba roubando a energia apenas para evaporar essa água antes da queima. Então isso aí afeta diretamente a eficiência global do sistema. Então aqui nós conseguimos ver que é bem nítido a diferença entre o carvão, o resíduo de madeira e a palha, tá? Aqui em relação ao potencial energético, Então, o quanto que o poder calorífico de cada elemento, tá? Nesse outro gráfico aqui, no entanto, nós temos a condição da densidade energética, Então esse outro gráfico aqui, ele nos mostra, que a biomassa, a madeira aqui nesse caso, ela é volumosa, no entanto, comparado com o carvão, aí um poder calorífico muito inferior, tá? Então, a gente teria que aumentar o volume de combustível, a proporção da biomassa no carvão, em cerca de 40% para poder satisfazer aí as grandezas, Ficar uma correlação ideal, tá? Então, você já imagina, o impacto logístico aí de colocar 40% a mais de carga em um sistema que já opera aí no limite. Além das perdas energéticas, a composição química da biomassa, ela pode se tornar um verdadeiro campo minado aí para os equipamentos também. Uma vez que o excesso de cloro, sódio e potássio, por exemplo, eles atuam como corrosivos para a caldeira, provocando corrosão, o slagging e o fouling também, e incrustações de forma geral, que não ocorreriam apenas com carvão. Então, diante desses riscos aí, a engenharia desenvolveu 3 abordagens principais para realizar essa mistura. A mais comum é a cocombustão direta, que exige menos investimento inicial ao injetar a biomassa moída diretamente na caldeira, onde o carvão já queima. Contudo, essa simplicidade aí traz riscos associados de danos a longo prazo, que nos leva às alternativas mais sofisticadas, como a cocombustão indireta, onde nesse caso aqui, a biomassa ela passa primeiro por um gaseificador para gerar o syngas, ou a cocombustão paralela, que aí ela vai utilizar uma caldeira exclusiva para a biomassa, que injeta apenas o vapor gerado no ciclo principal da usina. Então, para quem aí não é da área e quer entender um pouquinho melhor, a cocombustão indireta, a biomassa ela não queima direto na caldeira, mas sim o gás gerado na queima da biomassa, que ocorre paralelamente e depois sim injetado na caldeira. Então, o principal objetivo aqui é permitir que a energia da biomassa ela seja utilizada sem que os sólidos dela e os seus componentes nocivos, as cinzas, o cloro, entre em contato direto com a caldeira principal, aumentando assim a sua conservação e proteção. Apesar da complexidade, os benefícios dessa transição vão muito além da óbvia redução de emissões. Aqui nesse caso aqui existe uma lógica de investimento incremental. Então adaptar uma usina existente, que custa apenas uma fração do valor necessário para construir uma planta 100% dedicada à biomassa, é um ponto favorável. Outro ponto fundamental e muitas vezes até contraintuitivo
é a eficiência energética, né? Como as grandes usinas a carvão elas operam em ciclos ultra supercríticos, com temperaturas e pressões altíssimas, elas atingem uma eficiência de 40% até 45%. Ao realizar a coqueima, a biomassa pega uma carona aí nessa infraestrutura já robusta que já existe, entregando mais energia do que entregaria, né, uma usina pequena dedicada apenas para ela, que costuma operar aí na casa dos 30% de eficiência. Então vale destacar aqui também as questões logísticas severas, né, que começam no exato momento em que o caminhão aí supostamente encosta na planta. Então o manuseio e a moagem, eles podem ser obstáculos críticos, já que os moinhos aí de carvão eles foram feitos para pulverizar rochas e tentar processar biomassa fibrosa nele é um esforço ineficiente que causa um desgaste tremendo, tá? Então também é um outro risco sério de segurança, né? Porque a biomassa ela libera compostos voláteis em temperaturas baixas, o que exige sistemas de detecção e supressão de incêndio muito mais sofisticados para evitar explosões dentro dos moinhos. Dentro da caldeira, o inimigo passa a ser a química das cinzas, que formam ali os depósitos pegajosos, né? Conhecidos, como eu falei aí, no slag aí, e no fouling, que compromete, isola, né, termicamente as paredes, né, as tubulações da caldeira, forçando paradas indesejadas na geração. Então agora olhando mais aqui, né, nessas outras imagens aqui, então esse diagrama aqui da Mitsubishi, ele esclarece, né, ele detalha bem aí o tipo, né, de operação mista, que é pulverizado. Então aqui nós temos os dois sistemas trabalhando paralelo, né, um para o carvão e um para a biomassa, e aqui ele já injetando conjuntamente, tá? Então, nesse caso aqui, nessa primeira condição, também existe um limite maior na taxa de cocombustão aí por volta de 10% ou menos, tá? Já nessa segunda hipótese aqui, um moinho dedicado, aí a história muda, né? E fica mais favorável. Então, o moinho dedicado ele garante que a biomassa seja pulverizada com granulometria exata para queimar aí em suspensão, sendo, né, o segredo aí para atingir elevadas proporções, né, de até 20% aí de combustão, tá? Nesse último caso aqui. Deixa eu interromper o vídeo aqui rapidinho para lembrar você de conhecer mais sobre os nossos cursos e treinamentos direcionados para termoelétricas, plantas de cogeração de energia. A gente tem cursos aqui no formato presencial, em compra, nós vamos até a sua empresa, aplicamos aí o nosso curso para a sua equipe, um curso totalmente customizado, a gente desenha isso aí a 4 mãos junto com a sua equipe, a gente entende as suas necessidades, dificuldades, e aí a gente entra com o nosso time técnico em campo para poder ajudar, auxiliar e passar essa experiência, né? A parte de operação, controle, manutenção, proteção, operação de turbinas a vapor. Também temos o formato remoto, né? Aquele EAD, a gente pode fazer basicamente o mesmo treinamento presencial, com as facilidades, né, vantagens e desvantagens do formato remoto, tá? Então, nós fazemos daqui, vocês daí, coloca a equipe numa sala e a gente faz isso aí remotamente. Também o formato digital, gravado em videoaulas. Então, nós temos uma plataforma própria, onde a gente entrega videoaulas, apostilas, material, suporte, plantão ao vivo, encontros, recursos de inteligência artificial integrados com a nossa plataforma, enfim, tudo um ambiente aí, de aprendizado disponibilizado, que você pode contratar isso aí para sua equipe, disponibilizar logins individualizados, tem um acesso, né, um painel de gestor, onde você acompanha a métrica individual de cada colaborador, métricas, engajamento, avaliação de questionários, retenção de conhecimento, tudo mais, tá? Então, entre em contato com a gente, agenda aí uma consulta, né, uma conversa com o nosso time, a gente vai explicar para você direitinho, entender a sua demanda, o que a gente tem para oferecer, os formatos, o que você consegue contratar mais fácil, tá precisando fazer aí uma integração de alguma da equipe, o pessoal que está entrando para fazer uma parada, um overhaul, uma contratação de terceiro, enfim, seja lá qual for, o nivelamento da equipe, a gente consegue atuar de vários modos, entregando vários tipos de conteúdo, a gente tem mais de 40 horas aqui disponíveis, a gente pode modelar um modo introdutório, disponibilizar para um perfil de usuário, outro módulo avançado para outro perfil, enfim, a gente tem várias customizações. Então entre em contato, agenda uma conversa, solicite uma proposta sem compromisso aí. Então vamos estabelecer esse contato, vamos nos aproximar e poder estar juntos aí em algum tipo de treinamento. E agora continue com o vídeo. Então esses desafios aí, eles impactam diretamente o que mais importa para a termoelétrica, né? A potência final. Se a gente substituir 20% do carvão por biomassa, mantendo o mesmo fluxo de massa, a potência pode despencar em até 30% devido ao menor poder calorífico, né, que eu mencionei aqui, por exemplo, para madeira, né? Para compensar isso aí, seria necessário aumentar o volume de combustível em cerca de até 40%. Algo, como eu falei, né, que a infraestrutura original ali, de esteiras, silos, armazenagem, pode não suportar. Esse assunto que eu estou abordando aqui sobre essa tecnologia não é só experimental, né? Ele já é uma realidade comercial consolidada aí com cerca de 230 usinas operando aí no mundo afora, tá? Principalmente no Japão, Europa e Estados Unidos. O Japão, por exemplo, opera grandes usinas de mais de 1 gigawatt de capacidade instalada, como essa daqui, né, que eu vou mostrar já. Uma usina lá no Japão, usina Taketoyo, né, que 1 giga, né, de capacidade. Então, comprovando aí que a combustão é uma solução robusta para o setor
Essa usina aqui, por exemplo, né, ela opera usando 17% de combustão de biomassa, tá? Aqui a gente tem mais umas imagens aí do interior, né, dessa usina, né, a turbina ali propriamente dita. Nesse caso aqui uma turbina Mitsubishi, e aí tem alguns detalhes dela. Aí nós temos mais algumas imagens aqui mostrando um pouquinho mais o pátio, né, de armazenamento ali. Aqui tem a planta, né, mostrando para nós como que é o diagrama ali do processo, tá? Então aqui a queima, né, tá fazendo ali o carvão. Aqui entra a biomassa junto, né, tá? Aí deve ter todo o sistema dele. Aí nesse caso aqui, né, dessa planta aqui, é uma planta, como eu falei, de 1 giga, né? Combustível, carvão e pellets de madeira, que eu vou detalhar melhor aqui depois, né? No Brasil, a gente tem bastante disso aqui, na região sul principalmente, né? Já tem alguns estudos aí, eu já vou falar. Segura aí até o final do vídeo. A pressão nesse caso aqui, né, da planta, uma planta típica, tá? Temperatura do vapor de 600 graus, né? Uma outra supercrítica, uma caldeira de circulação forçada, aqui o pellet, né, de madeira ali, um composto que fica bem compactado, o pátio dele lá de armazenagem, aqui a sala de controle, uma grande geradora, né, uma grande unidade aqui, né. Que mais que nós temos aqui? Aqui vai mostrar para nós aqui algumas coisas que tem, né, na planta, tá? Parte de controle de emissões, né. Aqui algumas imagens mostrando ali o processo de queima, redução de CO2, então coletores de pó eletrostático, né, para eliminar lá na chaminé, a questão da gestão da água, a questão de ruído e vibração, tá, os precipitadores, então ele detalha ali um pouquinho melhor. Aqui também mais uma imagem, né, utiliza ali equipamentos específicos, tá? Uma grande usina, né? Aqui mais uma imagem, mais uma. Então, né, ao redor do mundo isso aí já é bastante, como eu falei, né, já é bastante desenvolvido, tá? Aqui nós estamos falando de usinas reais, estão chegando, como eu falei, nesse caso aqui, até 1 giga de potência instalada, provando que a combustão, ela é uma solução robusta, né, para o setor. Isso aqui, né, nesse exemplo prático aqui, é só de um único fabricante, tá? Então, aqui ele dá, né, o número de usinas, tá? Então, como que ele tá o progresso, né, capacidade de queima e o número de unidades, tá? A grande fronteira tecnológica atual, ela reside no pré-tratamento da biomassa para torná-la mais parecida com o carvão, sendo a torrefação o processo mais promissor. Ao vulgarmente a gente falar, né, o conceito de assar o material entre 250 e 300 graus, a gente remove a umidade e cria um produto denso e fácil de moer. No contexto brasileiro, essa discussão ganhou força atual com a aprovação de uma lei que garantiu a operação das térmicas, né, em especial lá da região sul, lá de Santa Catarina, até 2040, transformando a descarbonização em um desafio de engenharia com prazo definido. No entanto, agora, né, o setor tem mais tempo para encontrar ou desenvolver soluções como essa que eu estou abordando, né? Então a ideia é desenvolver um novo modelo de termoelétrica a carvão a ser adotado em novos empreendimentos ou em retrofit de plantas atuais. A prorrogação desses contratos aí das térmicas a carvão ele deverá garantir o tempo necessário para que tecnologias em desenvolvimento elas atinjam a maturação necessária. O esforço nesse sentido será para que essas termoelétricas não deixem de operar em 2040. O mercado espera que, com o aparato tecnológico em desenvolvimento, os projetos de geração térmica a carvão no país eles poderão atingir a metade da neutralidade de carbono em 2050 e seguir em operação, aí, segundo algumas fontes. Então, aqui, como eu falei, corroborando, né, a lei de 24 de novembro de 25, aqui ele fala, né, 2040. Então, projetos de P&D já estão em curso, né, como os da UTE lá em Pampa Sul, com 345 megawatts de capacidade, já está investindo e estudando resíduos regionais, como a casca de arroz e soja e a Diamante Energia, lá em Pecém, focado na produção, né, de biocarvão a partir da casca de coco verde, bastante recorrente lá na região. A Diamante espera incluir até 1% de biocarvão na queima aí nesse ano, né? Já está fazendo bastante testes avançados, tá? Aqui vai mostrar para nós, né, a questão aí da torrefação, né, que é preparar aquela biomassa anteriormente, né? Então, fazer dissecar ela, né? Remover a umidade, diminuir ali os aspectos desfavoráveis, né? Então, esse conceito aqui ele transforma a madeira em biocarvão, tá? Então, ele meio que assa, né, o material ali para remover, deixar ele mais quebradiço, mais denso, para aumentar, alterar ali o poder calorífico dele, né? Para poder processar com mais facilidade, né? Parecida juntamente ali com o carvão mineral. Então, para a gente concluir essa análise aqui, a combustão ela não é uma bala de prata, é óbvio, né? Mas é uma estratégia extremamente pragmática para descarbonizar ativos aí, milionários e até bilionários, enquanto a gente fomenta a economia circular e a segurança energética nacional. Então, o sucesso ou o fracasso dessa transição aí no Brasil, ele vai depender de pesquisas, investimentos e da nossa capacidade logística, né, de garantir um fornecimento estável e massivo a um preço competitivo e sem falar também em legislações, né, favoráveis, né, que permitam tempo para adaptar essas transições energéticas, tá? O futuro já parece indicar para conceitos ainda mais audaciosos, né, como o reburn, com gás natural, sugerindo que o próximo passo evolutivo ele pode ser uma abordagem de um combustível triplo, o carvão
a biomassa e o gás natural para, né, otimizar aí a flexibilidade operacional e reduzir drasticamente todo o espectro ali de emissões poluentes. Mas adivinha? Esse assunto aí vai ficar para o próximo vídeo. Lembre-se de deixar um like, um dislike, compartilhar esses vídeos, deixar um comentário aqui que você tem para adicionar. Agora eu queria saber de você, tem algum projeto aí andando na sua empresa, você tem um conhecimento, quer adicionar, alterar, corrigir ou adicionar alguma informação complementar? Deixa aqui nos comentários, entre em contato conosco. O vídeo fica por aqui, um abraço e até a próxima. Fui!